Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 12, que será ministrada domingo, 22 de setembro de 2024, a revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical. O título da lição é O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. Texto áureo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Esse versículo diz que a vontade de Deus é soberana. Assim como Deus dá o curso ao rio, dá o leito para o rio, e ele controla isso, assim também ele controla o coração do rei, conduzindo-o a fazer a sua vontade, mostrando a sua soberania. Esse rei que disse isso era Salomão. Tudo indica que tenha sido Salomão que falou essas palavras como rei, e ele tinha um coração voltado para Deus. Então ele reconhecia que Deus conduzia também o seu coração, assim como conduzia o ribeiro de águas. Verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. É o que nós falamos sobre a soberania. O homem tem revestido de autoridade, ele tem autoridade, um posicionamento de acordo com o cargo que ele ocupa, mas acima de tudo há um Deus no céu. E qualquer que seja a pessoa, em qualquer profissão, em qualquer cargo de presidência, um rei, ele só está nesse cargo porque Deus permite. Amém? Deus tem o controle de todas as coisas. Leitura diária. Segunda. Amã é levado apressadamente para o banquete preparado por Ester. Na terça, a rainha Ester ofereceu um banquete denominado de banquete de vinho. Na quarta, a rainha Ester denuncia Amã e todo o seu plano ao rei Assuero. Na quinta, a ruína de Amã é inevitavelmente confirmada. Na sexta, a reação física e verbal de Assuero, do rei Assuero, vista como o terror de Amã. A reação física e verbal do rei Assuero vista como o terror de Amã. E no sábado, nada fica oculto ou encoberto diante do Todo-Poderoso. Leitura bíblica em classe. Ester, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O texto bíblico diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha.
E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Mardoqueu tinha falado bem, né, em favor do rei, denunciando uma conspiração para matar o rei. E é por isso que o Arbona, que o eunuco, disse isso, que Amã tinha feito essa forca para Mardoqueu, mas a Amã mesma que foi enforcado nela. E nós, na última aula, falamos a respeito do Salmo 57, versículo 6, a parte B. O salmista diz: abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Não adianta fazer cova para derrubar o servo de Deus, a serva de Deus. Deus dá o livramento, amém? Deus, ele cuida do seu povo. Aqui no versículo 9 diz que a forca, ela tem 50 côvados. O côvado, ele é mais ou menos isso aqui, ó, do cotovelo até a ponta do dedo aqui. Claro que tamanho, se for um homem maior, vai ter uma distância maior. Se for um homem menor, vai ter uma distância menor. Mas o côvado, ele era do cotovelo até a ponta do dedo. Essa que era a medida do côvado, e era de aproximadamente 45 centímetros. Os egípcios e os povos antigos, e nesse caso a Babilônia está incluída, né? Aqui esse contexto que nós estamos estudando aqui dos medo-persas da Babilônia está incluído nos povos antigos. Os egípcios, esses povos antigos, o côvado para eles era de 50 centímetros. Então, se a forca tinha 50 côvados de altura, muito alta, né? 25 metros a forca. Queria humilhar mesmo a Mardoqueu, queria expor Mardoqueu mesmo. 25 metros de altura. Mas o côvado, se o Império Romano, o côvado para o Império Romano era 45 centímetros. Então, a gente pode dizer que essa forca, ela tinha aproximadamente 22 metros e meio até 25, alguma coisa em torno disso. Então é uma boa ideia de nós sabemos que era uma forca alta, né, de 22 a 25 metros. Considerando o côvado a 45 centímetros, 22 metros e meio. Considerando o côvado a 50 centímetros, 25 metros. Havia essa diferença entre os povos, mas era uma diferença pequena, né? 45 a 50 centímetros, que era o côvado. Plano de aula. Esse texto aqui está na revista do professor. Introdução. A rainha Ester preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Amã. Neste banquete, a rainha revelaria o plano maligno de Amã. Posteriormente, o rei Assuero ficaria furioso com toda a estratagema
estratagema do Agagita, toda a armação dele, né? Toda a estratégia dele. Consequentemente, Amã foi morto por instrumento preparado por ele mesmo. Nesta lição, veremos como Deus pune o ódio, a perversidade e a injustiça. O Deus Todo-Poderoso cuida do seu povo de maneira amorosa. Número 2, apresentação da lição, objetivos da lição. Conforme eu já considerei anteriormente, só lembrando, aqui nós temos 3 objetivos e a lição ela tem 3 tópicos. Cada objetivo se refere a um tópico. No tópico 1, o objetivo é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ele. No tópico 2, o objetivo é remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E o tópico 3, o objetivo é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Motivação. A injustiça é um vício da alma, isto é, contrário à virtude. Isto é, contrário à virtude, que faz com que o ser humano seja prejudicado. Então vamos ler novamente. A injustiça é um vício da alma, isto é, contrário à virtude, que faz com que o ser humano seja prejudicado. A injustiça faz, com que o ser humano seja prejudicado. A lição de hoje nos estimula a declarar uma guerra contra qualquer prática de injustiça. Algumas considerações. O ódio será punido. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. Eu me lembro aqui do povo, os habitantes do Monte Seir, os Moabitas e os Amonitas, 3 povos que se uniram e desceram à guerra contra o rei Josafá, Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e ali nós vimos que Deus ele agiu da seguinte maneira. Deus ele confundiu os 3 exércitos e eles lutaram contra eles mesmos. Quando Josafá chegou, o povo inimigo já estava, um já tinha destruído o outro. Então Deus ele tem alguma forma para mudar a sorte de toda situação. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Devemos refletir a respeito do caminho da retidão e da justiça para a vida cristã. São algumas considerações aqui do texto para nós. Aplicação. Nosso Senhor ensinou que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Nos ensinou também a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Justiça e retidão são virtudes que Deus espera dos que chamam pelo seu nome, amam o seu reino e buscam a sua justiça. Em outras palavras, a gente fazer aquilo que é certo, aquilo que é agradável a Deus. Amém? Que nós possamos... Tem uma música que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, Que nós possamos pedir a Deus um coração assim como o dele, que nós possamos olhar como ele olha, sentir como ele sente, porque assim nós estaremos atendendo ao que nos propõe aqui a lição. A gente tem que fazer a justiça, A gente tem que fazer justiça e temos que andar em retidão. É isso que Deus espera de nós. Como pessoas que experimentaram um novo nascimento. É isso que nós devemos produzir e nos esforçar para isso, não é, irmãos? Porque nós temos
um emocional, temos um psicológico, temos um espiritual, temos um físico. Nós somos um corpo, nós somos um ser completo. Então, suscetível, né? Suscetível a muitas coisas, quer seja na parte física, na parte emocional, na parte espiritual, mas a gente sempre tem sempre que buscar o equilíbrio em Deus. Buscar de Deus o equilíbrio, buscar de Deus a palavra temperada, e é possível a gente conseguir viver assim. Deus, ele nos ajuda, amém? Palavras-chave: denúncia e livramento. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Eu falei as palavras-chave, né? Denúncia e livramento. É só a primeira que vai para o plural, irmãos. Palavras-chave, porque a palavra-chave está delimitando o tipo da palavra que é. A palavra-chave, então, só a primeira que vai para o plural. Palavras-chave. Denúncia e livramento. Número 1. O banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. A mãe estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Número 2. O banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Olha só que comentário interessante do comentarista. Nesse contexto histórico, no contexto, o reino é o da Pérsia. Precisamos entender o contexto que a gente está lendo. Os povos da antiguidade iam e usavam vinho sem controle, se embebedavam. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Aqui destaca Gênesis 9, quando Noé, né, fala de Noé, que Noé se embebedou, ficou nu. Aí Cã, né, o seu filho, viu a nudez de Noé e depois foi falar para os seus irmãos, Sem e Jafé. Aí Sem e Jafé foi cobrir, sem olhar para a nudez do pai, cobriram, e depois a gente sabe o que aconteceu, como Noé amaldiçoou Cã, né? Toda aquela situação que nós conhecemos. Mas Noé que se embebedou. E Ló também, que se embebedou. E numa noite engravidou sua filha mais velha e depois engravidou sua vida mais nova. E uma deu origem aos Amonitas e a outra aos Moabitas, que nós falamos agora há pouco, né, que desceram para guerrear contra o povo de Israel, né, em 2 Crônicas, capítulo 20. E aqui também diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todos aqueles que neles, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. A melhor coisa mesmo é a gente evitar a bebida alcoólica, né? Evitar a bebida alcoólica é a atitude de mais sabedoria que tem. Você vê tudo que acontece a influência do álcool no meio, né? A questão da direção
perigosa, que muitas vezes o motorista está alcoolizado, a questão da violência, a questão da pessoa perder a noção das coisas, a questão da pessoa perder a habilidade com o trabalho, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano de tal é um excelente pedreiro, pena que bebe, né? Quer dizer, o melhor é não beber bebida alcoólica, né? O melhor é ficar livre disso, dessa bebida forte, né? Continuando a leitura. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário é o texto do Antigo Testamento. Neotestamentário é o texto do Novo Testamento. Veterotestamentário, antigo. Lembra quando as pessoas falam assim, hoje é o jogo dos veteranos, quer dizer, dos antigos, dos mais velhos. Então, o veterotestamentário é o Antigo Testamento. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Né? Deus ele falou assim, olha, os recabitas obedecem os seus pais e o meu povo não me obedece. Né? Aí Deus viu os recabitas, a atitude de obediência dos recabitas foi uma atitude prazerosa diante de Deus. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. A Bíblia diz, né? Paulo disse, todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí vem aquela conversa, não é, irmãos? Mas você não pode embriagar, mas você beber um pouquinho, você pode beber. Aí é melhor não beber nada. A Bíblia diz lá no livro de Salmos que um abismo chama outro abismo. O cigarro, por exemplo. Pensa numa pessoa que hoje fuma um maço de cigarro. Essa pessoa, ela não começou com um maço de cigarro por dia. Ela começou com um cigarro, depois com 2, depois com 3, aí depois já passou a fumar 5, depois até chegar a 20, eu acho que tem 20 cigarros no maço, né? Eu acho que é. Então, quer dizer, essa pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, ela não começou fumando um maço, ela começou fumando um. A bebida é a mesma coisa, a pessoa começa a beber um pouquinho aqui, daqui a pouco está se embriagando. Porque acontece a dependência, você chega no nível de dependência, você não satisfaz mais, você vai querer mais. E isso não faz bem para o corpo, então é melhor evitar. A orientação é a gente evitar a bebida alcoólica mesmo. Isso já foi até debate, né? Que porque pode usar bebida alcoólica, porque pode, não pode embriagar. Aí eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão, eu não quero julgar ninguém, misericórdia, eu julgar alguém, mas eu vou falar uma coisa aqui. O irmão pesa aí e pode colocar no comentário se quiser. Falar uma coisa aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está querendo ter uma vida de propósito com Deus, que tem compromisso com Deus, que está servindo a Deus, a última coisa que ela vai pensar é se ela pode beber bebida alcoólica. Eu acho que nem a última. Nem interessa, isso nem passa pela cabeça dela. Ela está preocupada com a vida dela, que ela precisa se preparar, se consagrar, cumprir o chamado, levar a palavra de Deus, servir a Deus, ter uma vida com Deus, ter plenitude do Espírito Santo na vida dela. Já tem tanto problema, já tem tanta dificuldade, tantas lutas, né? Tantas aflições, que Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições e a gente ainda vai procurar mais uma, que é problema de bebida, que é problema de se embriagar ou de beber bebida alcoólica e o mau testemunho que a gente está aí, lá ele é cristão, ele é crente, está bebendo e a gente está sendo pedra de tropeço para o outro.
Então é muita coisa que é um assunto muito profundo. Mas eu penso que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, cheia de coisa para fazer na obra de Deus, a última coisa que ela vai se preocupar é se ela pode beber ou não. Ela não está preocupada com isso, ela quer beber do Espírito Santo, amém? Número 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo o risco de morte e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios 31, 26. Então, antes de dar prosseguimento aqui, só para fechar essa questão da bebida, é o que eu penso. Que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, que está envolvida com a obra de Deus, que quer ter uma vida para agradar a Deus, ela não vai se preocupar em se pode ou não beber, né? E isso dá mau testemunho, e às vezes a pessoa nova convertida saiu de uma dependência de bebida alcoólica, ela vê o outro irmão bebendo, sabe? São coisas que o assunto é muito profundo, nós não vamos desenvolver aqui. Mas é o que eu penso. Eu penso que a pessoa que está na plenitude do Espírito Santo, procurando, pelo menos preocupado com isso, ela não vai abrir essa possibilidade de querer beber bebida alcoólica. Eu acho que isso não condiz, né? Eu acho que não está dentro do propósito. E aquela questão, aquela pergunta, né? Tem até um filme que diz isso. Em meus passos, o que faria Jesus? Se eu estou numa festa de aniversário, tem cerveja, tem bebida alcoólica ali, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu vou beber bebida alcoólica, Jesus está do meu lado, ele ia beber também? Né? Então são essas coisas que a gente traz para reflexão. E cada um ore a Deus e veja aquilo que deve ser feito, porque com certeza o Espírito Santo ele não é o espírito de confusão. É melhor a gente não embriagar, né, no vinho que a contenda, mas encher do Espírito Santo. Paulo disse que Deus nos deu de beber de um só Espírito. Então, se a gente tem que se embriagar, vamos nos embriagar do Espírito Santo. Amém? Comentário: ampliando o conhecimento. No segundo banquete para o qual Esther convidou o rei e seu vizir Amã, vizir é governador, ministro, uma pessoa de alta autoridade, a quem o rei confere autoridade, né, para tomar decisões. Um ministro, seria um ministro, um governador, alguma coisa assim. No segundo banquete, para o qual Esther convidou o rei e o seu vizir Amã, outra oportunidade lhe foi dada para realizar seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei e terror ao coração de Amã. Na sua resposta ao monarca, ela se identificou pela primeira vez como pertencente à raça condenada dos judeus, sem realmente usar esta palavra, e pediu que sua vida e a de seu povo fosse poupada. Estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Foi o que ela disse. Sinopse 1, resumo do item 1. O banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Número 2, a fúria do rei contra a injustiça, a revelação do plano. 2.1, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus.
porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther capítulo 7, versículo 4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Aqui nós vemos uma tentativa de exterminar os judeus. E aqui a gente entra no fundo espiritual da coisa, não é? A gente vai além da letra, vai no fundo espiritual. Todos nós sabemos que Deus, ele prometeu, né? Ele profetizou que da descendência de Abraão viria o Salvador, né? Da descendência de Abraão, ele escolheu Abraão e dali viria o Salvador. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, aí depois vem as tribos de Israel. Então, do povo de Israel viria o Salvador. Jesus disse, a salvação vem dos judeus, porque Jesus é judeu e ele que morreu para nos salvar. Então, a tentativa aqui é exatamente exterminar os judeus, porque se exterminasse os judeus, exterminaria o descendente que traria a salvação. Então existe uma ação espiritual do próprio diabo querendo destruir o povo de Israel. Porque se ele riscasse o povo de Israel da face da terra, não haveria descendência de Israel para a salvação, que é Jesus. Jesus é descendente de Abraão, Jesus é descendente de Davi, Jesus é judeu e dele veio a salvação para nós. Mas os planos do diabo fracassaram, né? 2.2. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Esther capítulo 2, versículo 10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu, ou ela ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. O efeito bumerangue, porque o bumerangue ele vai e volta, né? Então, o que aconteceu? Amã desferiu um golpe, vamos assim, lá para atingir Mardoqueu, mas esse golpe voltou contra ele. O bumerangue fez a volta e voltou. É nessa perspectiva que o comentarista disse. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Número 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o agressor e o inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou motim
ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Sinopse 2. Com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. Um auxílio de vida. Auxílio vida cristã. Está falando aqui algumas coisas sobre Amã. O perfil maligno de Amã. Pontos fortes e êxitos. Amã era o vizir, né? Era o vizir, era o ministro, uma pessoa de alta autoridade no reino. Alcançou grande poder e foi o segundo no comando do reino da Pérsia. O segundo no comando do reino da Pérsia. Estava abaixo do rei. É o vizir, né? Fraquezas e erros. O desejo de controlar as pessoas e receber honra era o seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e presunção, planejou matar Mardoqueu e construiu para ele uma forca. Orquestrou o plano para exterminar o povo de Deus espalhado por todo o império. Lições de vida. O ódio será punido. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Informações essenciais. Local: Suzã, a capital da Pérsia. Ocupação: segundo no comando do império. Familiares: a esposa Zeres. Contemporâneos: Assuero, Mardoqueu e Ester. Item 3. O grande livramento. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, é o que eu falei, 22 a 25 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público, para expor Mardoqueu, para envergonhar Mardoqueu? Número 3.2. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em um ambiente de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez, ele não está afirmando, o comentarista não está afirmando, talvez
Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. Ester capítulo 7, versículo 9. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Sinopse 3. Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. Aqui no Provérbios capítulo 20, versículo 2, que fala que a morte de Amã estava decretada, né? Aí vem Provérbios 22, tá? O versículo diz assim: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. E é uma palavra que tem uma boa aplicação, porque não é só o rei, aqui no contexto de Provérbios é o rei a autoridade, mas essa não é nada sábio você provocar a ira de uma pessoa que tem autoridade sobre você. Quer seja o seu gerente, quer seja o seu patrão, quer seja o seu chefe de serviço, quer seja o seu capitão, o seu general, quer seja a pessoa que tem autoridade sobre você, você provocar a ira dessa pessoa, né? Provocar a ira do pai e da mãe, não é inteligente. Então, aqui o que aconteceu é que Amã teve um triste fim, não é verdade? Mas é interessante esse versículo, Provérbios 20, versículo 2. Vamos ler de novo. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. O que provoca a ira do rei, a ira do patrão, a ira do gerente, né? E aí por aí vai. Auxílio vida cristã. A trama maligna de Amã voltou-se para ele. A trama odiosa e maligna de Amã se voltou contra ele quando o rei descobriu suas verdadeiras intenções. Ele foi pendurado na forca que havia construído para outra pessoa. Provérbios 26, 27 ensina que se uma pessoa fizer uma armadilha para outra, ela própria cairá nela. Eu busquei esse versículo aqui também. Provérbios 26, 27. O que cava uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, sobre ela se voltará. Aquele que revolve a pedra, aquele que move a pedra, esta sobre ele voltará. Muitas vezes a pessoa mexe uma pedra que é maior do que ele, aquela pedra vai e volta em cima dele. A mesma coisa, aquele que cava uma cova cairá nessa cova, é o que diz Provérbios 26, 27, deixando a entender que muitas vezes o mal que você planeja, depois esse mal vem sobre você. E Salmo 57, versículo 6, parte B, que nós já falamos aqui. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. São duas referências bíblicas que você pode marcar aí para você ler depois. Provérbios 26, 27 e Salmos 57, versículo 6, a parte B do versículo, que fala sobre essa questão de você preparar o mal, mas esse mal vem sobre você. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas foi ele que foi enforcado nela. Continuando a leitura. O que aconteceu com Amã demonstra os terríveis resultados na vida de alguém que arma ciladas para outrem. O véu era colocado sobre a face da pessoa condenada à morte, pois os reis persas se recusavam a olhar o rosto da pessoa condenada. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva.
É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Amém? Aquilo que nós falamos no início, né? Dá, Senhor, um coração igual a teu. Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Acho que todo mundo conhece esse hino, né? Revisando o conteúdo. Pergunta número 1. Como foi a atitude de Esther diante de Assuero e Amã? Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Número 2. Qual a reação do rei diante da revelação do plano de extermínio do povo da rainha? De surpresa ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Número 3. Seria razoável que Assuero não conhecesse detalhes de seu próprio decreto? Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Nós lembramos aqui, né, que Assuero falou para Amã, olha, redige o decreto, eu vou deixar aqui o meu anel, o anel real, aí você vai e carimba o decreto com o anel, o que o rei decreta não pode voltar atrás, né? Tanto é que depois que Amã foi enforcado, é a próxima lição, mas vamos dar uma palhinha aqui na próxima lição. Depois que Amã foi enforcado, o rei Assuero, ele não revogou o decreto, porque o decreto não era possível revogar. Mas o que Assuero fez? Assuero, ele promulgou, né? Ele fez um decreto autorizando os judeus a se defenderem. Vai tentar te matar? Agora você não vai ficar quietinho, não. Agora você pode se defender. Foi isso que aconteceu. Foi assim que Assuero, ele corrigiu esse mal. Ele não poderia revogar o decreto. O decreto na Pérsia, que estava carimbado com o anel do rei, não era revogável, era irrevogável. Não se voltava atrás. E Amã aproveitou disso. Mas o que Assuero fez agora? Ele fez um decreto autorizando que os judeus se defendessem. Número 4. Como Assuero interpretou a atitude de Amã de se lançar sobre o reino da rainha, sobre o leito da rainha? Amã se lançou sobre o leito da rainha, né? Ela estava no divã, ele se lançou, se aproximou dela mais do que devia, né? A interpretação é essa, que ele se aproximou dela mais do que devia, talvez até tenha pegado na mão dela, pedindo misericórdia, e o rei viu aquela cena, ele interpretou errado, e aí que acabou para Naamã, né? Então, como Assuero interpretou a atitude de Amã de se lançar sobre o leito da rainha, sobre o divã onde ela estava, o rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Número 5. Como se deu o fim de Amã? Harbona soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que falara para o bem do rei. Mardoqueu falou para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou, né? Poxa, tem uma forca preparada para Mardoqueu. Mardoqueu falou para o bem do rei, me livrou da morte. Armaram um atentado contra mim e ele descobriu, denunciou e me livrou da morte. O outro quer matar a minha rainha e o povo dela. Aí ali, o que o rei falou? Enforca ele, mandou
mandou ele embora, né, para a morte. Assim, irmãos, nós terminamos com 50 minutos, uma aula como deve ser, não é? 50 minutos, nós terminamos a lição de hoje e aguardaremos então a próxima lição, Esther, a portadora de boas novas. Aí nós vamos fechar esse estudo, essa revista, que nós estudamos Ruth e Esther. E com certeza são dois livros muito importantes, muito interessantes, e nós participamos de um bom estudo do Antigo Testamento, meus irmãos. Como tenho falado aqui, essas revistas de escola dominical são um verdadeiro seminário. Caso a tua igreja não adote revista de escola dominical, mas você pode comprar uma para você. Vai na livraria evangélica, procura uma revista da CPAD ou de uma publicadora batista ou de outra, mas uma boa revista, né? Que traga a sã doutrina da palavra de Deus, e adote esse costume. Tem revista dos jovens, tem revista dos adolescentes, tem revista dos adultos, tem revista das crianças. Pode ter essas revistas e ir desenvolvendo esse trabalho com eles na igreja. E também pode ser fonte para você pesquisar, para preparar estudos, preparar estudo bíblico nas casas. Vai fazer um culto nas casas, adota um estudo bíblico desse aqui, prepara o texto, a matéria, um estudo, e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar muito, vai te usar muito, e a palavra de Deus ela é poderosa no seu efetuar, no seu agir na vida do homem. Paulo disse, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Deus disse, a minha palavra não voltará para mim vazia. Vamos, irmãos, nos aprofundar na palavra de Deus. Caso na tua igreja não tenha, você adota por você mesmo. Por você mesmo, você adota uma revista e vai aprendendo, vai tendo o seu horário de estudo, e eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.